Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje, a nossa missão é pegar aquela montanha de relatórios hipercomplexos, dados financeiros soltos pelo mundo e extrair exatamente o que importa. E é uma missão, e tanto hoje, diga-se de passagem. Com certeza. Nós temos em mãos um relatório estratégico de mercado financeiro que acabou de sair, fresquinho, datado de hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. E o cenário é incrivelmente intrincado. É uma verdadeira teia de aranha global, né? Exato. Uma mistura bem explosiva de tensões geopolíticas, transições de liderança nos principais bancos centrais e uma reconfiguração total nas cadeias de minerais críticos. E o nosso objetivo é entender como esse quebra-cabeça todo deságua na economia brasileira, batendo direto no Ibovespa e no dólar. Bom, para a gente estabelecer o tom dessa nossa análise aprofundada, é fundamental mapear o terreno de hoje. Grande parte da Ásia está com a liquidez drasticamente reduzida. Os mercados da China e de Hong Kong estão fechados, certo? Isso, portas fechadas por causa do feriado do Ano Novo Lunar. Então, na prática, aquele volume imenso de negociações do Oriente simplesmente não existe hoje. O peso de ditar o humor do mercado cai todo sobre os ombros da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Onde todo mundo está esperando os dados macroeconômicos. Exatamente. Toda a atenção global está voltada para a divulgação dos dados americanos, que saem pontualmente às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Ok, vamos desvendar isso, porque a beleza de um dia como hoje é que absolutamente tudo está interligado. Quem nos ouve pode estar se perguntando como a venda de microchips, o orçamento do governo brasileiro e navios no Oriente Médio podem estar conectados na mesma tela de cotações. É um efeito dominó perfeito. E começando pelo tabuleiro europeu, as bolsas por lá bateram recordes históricos nos últimos dias, mas de repente deram uma tropeçada. O índice do Reino Unido recuou um pouco mais de 0,5%, a Alemanha caiu quase 1%, e lendo o relatório, a culpa parece ser da inflação de serviços. Sim, o Banco Central Europeu não quer acelerar os cortes de juros porque o setor de serviços estruturalmente não barateia na mesma velocidade que produtos físicos. Não é como um smartphone, que cai de preço se a fábrica produzir mais? Perfeito. O custo de serviços é muito teimoso. Envolve salários, aluguéis comerciais, contratos longos. Um corte de cabelo ou uma consultoria raramente fica mais barato de um mês para o outro. Então, aqueles grandes fundos que estavam super otimistas com cortes rápidos na Europa, tomaram um choque de realidade. Tiveram que recalcular a rota. Isso. E aí gerou essa venda de ações para garantir os lucros recentes. E essa percepção de que o dinheiro não vai ficar barato tão cedo atravessa o oceano e nos leva para os Estados Unidos, que também não estão no momento nada tranquilo. Especialmente agora, fevereiro de 2026, com a chegada do novo presidente do Federal Reserve, o Kevin Warsh. Toda vez que muda o comando do Banco Central mais poderoso do mundo, o mercado prende a respiração. Parece que os investidores querem testar quem pisca primeiro, né? Querem ver como a nova liderança reage sob pressão, principalmente com as questões fiscais americanas. E esse teste de estresse já aparece nos preços. A chegada de uma nova gestão eleva o prêmio de risco. O mercado quer saber o limite de tolerância deles para a inflação. E os números mostram essa ansiedade de forma bem cristalina. A curva de juros lá está sob forte pressão. O título de 10 anos rendendo acima de 4%. Isso. Para nossa audiência, pensem nisso como o custo do governo americano para pegar dinheiro emprestado no longo prazo. E, paralelamente a isso, o VIX, que é o indicador do medo, deu um salto. Ultrapassou a marca de 20 pontos, que é sempre um nível de alerta. Um VIX acima de 20 é tipo um sismógrafo registrando tremores. Sinaliza que o mercado está na defensiva, comprando proteção contra quedas. Todo mundo na trincheira esperando dar 10h30 da manhã. E os dados não são triviais. A gente tem o PCI, que é o indicador de inflação preferido do Fed. A expectativa é de uma alta mensal de 0,3%. Que beira os 3% no acumulado anual. E ainda tem o PIB do quarto trimestre de 2025, com projeção de crescimento de quase 3%. É uma economia rodando quente. Entregar um crescimento forte com a inflação resistindo a cair é um prato cheio para a nova gestão do Fed digerir logo de cara. É muita complexidade. Mas saindo um pouco das planilhas de juros, a parte realmente interessante desse relatório é como a geopolítica está causando um curto-circuito no mundo físico. A nova corrida do ouro não é pelo metal brilhante. O relatório fala do Project Vault. Sim, encabeçado pela atual administração Trump. Um fundo de 12 bilhões de dólares criado especificamente para montar reservas estratégicas de minerais críticos. O que ilustra muito bem como a economia e a segurança nacional viraram a mesma coisa. O governo americano viu que depender de fora para materiais de tecnologia moderna é uma vulnerabilidade inaceitável. Mas toda ação gera uma reação, e a China contra-atacou pesado, restringindo a exportação de galho e terras raras. E tem um dado do relatório que é alarmante. A China controla hoje cerca de 90% do refino global de neodímio. 90% é basicamente um monopólio absoluto. E para quem não é da área, o neodímio não é só um nome difícil. Ele é o coração magnético dos motores de alta performance.
Sem o refino dele. Sem ele não tem turbina eólica, não tem motor de carro elétrico e, o mais importante, não tem sistema de navegação e defesa avançado. É o controle da água no deserto. E a disputa vai direto para o silício. Os Estados Unidos estão limitando a venda de chips ultra-rápidos para inteligência artificial, como o H200 da NVIDIA, aprovando só caso a caso. Quando se transforma semicondutor em arma diplomática, a cadeia logística global se fragmenta. Fica muito mais caro produzir tecnologia. Se uma empresa precisa buscar rotas alternativas mais caras para montar servidores de IA, esse custo vai ser repassado. O que alimenta aquela inflação de serviços teimosa que a gente comentou no começo. Exatamente. É um ciclo inflacionário gerado por fricção geopolítica, não por excesso de consumo. E falando em fricção, o mercado de commodities está parecendo uma gangorra gigante onde a física parou de funcionar. De um lado, o petróleo subindo forte. O barril Brent já passou dos $71. Máximas de 6 meses. Isso. E do outro lado da gangorra, o minério de ferro despencando. Caiu da marca dos $100 a tonelada, operando ali nos 99 em Singapura. Vamos dissecar isso. A alta do petróleo reflete prêmio de risco puro. Tem uma escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã, reacendendo o pesadelo de um bloqueio no Estreito de Hormuz. Que é um dos gargalos logísticos mais vulneráveis do planeta. Muito vulnerável. Uma fração gigantesca do petróleo global passa por ali diariamente. A simples menção de fechar o canal faz todo mundo comprar petróleo na hora, garantindo o preço. Se o seguro de um navio dobra da noite para o dia, esse custo chega na bomba de gasolina semanas depois. Inflação importada. Agora, do outro lado, o minério de ferro sofre do problema oposto. Em vez de medo de escassez, tem um excesso absurdo. Estoques recordes nos portos chineses. Mais de 160 milhões de toneladas paradas esperando o comprador. Somando isso à paralisação do feriado lunar, o preço internacional desabou. E traduzindo essa gangorra direto para o Brasil, o impacto na nossa bolsa é imediato, não é? Muito imediato. A bolsa brasileira é super concentrada em commodities. Quando o petróleo sobe e o minério cai, vira um cabo de guerra dentro do Ibovespa. A Petrobras puxando para um lado e a Vale puxando para o outro. Exatamente. O setor de energia atrai fluxo comprador e o de mineração sofre com a queda da demanda chinesa. Como são as empresas de maior peso, o índice muitas vezes fica paralisado. É como acelerar o carro com freio de mão puxado. E já que desembarcamos no cenário doméstico, o Brasil tem seus próprios pratos para equilibrar. O Boletim Focus acabou de reduzir a expectativa do IPCA de 2026 para 3,99%. Abaixo dos 4%. Sim, e a Selic continua precificada em 15% ao ano, com uma leve esperança de corte em março. Mas a economia bate de frente com a política. O relatório cita a confirmação de que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deixa o cargo em fevereiro para coordenar a campanha de reeleição do presidente Lula. E toda a transição no Ministério da Fazenda injeta volatilidade. Mantendo a análise bem objetiva, trocar o principal formulador econômico em ano eleitoral cria um vácuo de expectativas. O mercado vive de previsibilidade, né? Com certeza. A incerteza sobre quem assume e se vai ter mudança na âncora fiscal para acomodar gastos de campanha eleva o prêmio de risco. Investidor estrangeiro costuma pausar a injeção de capital até as regras ficarem claras. E a palavra fiscal nos leva a um paradoxo enorme no relatório. Por um lado, o orçamento de 2026 prevê um superávit primário de 34,2 bilhões de reais. Parece ótimo, arrecadar mais do que gasta. Mas logo depois, o alerta vermelho. A dívida pública pode chegar a 84% do PIB. Como a gente concilia a economia de um lado e dívida crescendo do outro? O segredo desse paradoxo está nos juros compostos da dívida soberana. O superávit primário significa que as receitas do dia a dia superam as despesas correntes, como saúde e educação. O que sobra antes de pagar os juros. Perfeito. O problema oculto é o custo astronômico do serviço dessa dívida. Com a Selic a 15%, financiar a rolagem dessa dívida custa uma fortuna. É a analogia do cartão de crédito. Exato. Imagina uma família que gasta um pouco menos do que o salário no mês. Eles têm um superávit, só que eles têm uma dívida antiga gigante rodando a juros muito altos. A economia do mês não paga nem a parcela dos juros da dívida velha. Então, o saldo devedor continua crescendo em relação à riqueza do país. E no meio desse caldeirão, o relatório traz o mapa de guerra para quem acompanha os gráficos. O Ibovespa Futuro operando de lado, testando um suporte na média de 50 períodos, ali nos 190.773 pontos. É um piso de vidro. Se não quebrar, o próximo teto de resistência está lá perto dos 193.845 pontos. E o dólar futuro também está lateral, testando suporte na casa de R$ 5,17, com o índice global do dólar, o DXY, operando muito forte em 97,89. Com o DXY forte assim no mundo todo por causa de juros e medo geopolítico, fica muito difícil para a moeda brasileira ganhar espaço, por mais que a nossa taxa Selic seja atrativa. Sem dúvida. Agora, indo para os extremos curiosos desse relatório, a gente tem o universo cripto. E está acontecendo uma divergência brutal lá dentro. O Bitcoin se mantendo firme e o Ethereum derretendo. Isso. O Bitcoin ali na banda alta, segurando nos $68.500, mas o Ethereum caindo para $1.960.
E o índice de medo e ganância, o Fear and Greed, marcando só 12 pontos para o Ethereum. Pânico extremo. Essa bifurcação mostra bem a percepção de utilidade em tempos de crise. O Bitcoin consegue manter valor num cenário de VIX alto, porque uma parcela institucional enxerga ele como uma reserva de valor digital, descorrelacionada. Como um ouro digital mesmo. Exatamente. Já o Ethereum e essas redes de contratos inteligentes se comportam como ações de tecnologia de altíssimo risco. Quando o medo domina, os investidores fogem para a liquidez, e os projetos mais experimentais sofrem essa liquidação massiva. 12 pontos de índice é o mercado gritando para apagar a luz. E a última curiosidade vem lá do Japão, onde a taxa de juros está na casa de 0,75%. Parece o lugar mais tranquilo do mundo. Parece, mas as entrelinhas mostram um estresse estrutural severo. O problema não está nas taxas curtas, mas nos títulos ultralongos, de 30 a 40 anos. Eles começaram a render quase 4%. O que para o Japão é um salto absurdo. Monumental. E o perigo sistêmico aí é o que chamamos de incompatibilidade de prazos. As grandes seguradoras japonesas têm obrigações mensais, mas o dinheiro estava todo aplicado lá fora porque o juro interno era negativo. Eles compravam dívida nos Estados Unidos, na Europa. Isso. Agora que as taxas longas no Japão subiram rápido, os balanços dessas instituições estão sob estresse contábil tremendo. Se essas seguradoras entrarem em colapso, elas teriam que liquidar ativos aqui no Ocidente para cobrir rombos lá no Oriente. O que secaria a liquidez no mercado global da noite para o dia. É impressionante como os fios estão todos conectados. Bom, para fazermos uma apanhada geral, este dia 20 de fevereiro é um verdadeiro barril de pólvora de informações. Totalmente dependente dos dados dos Estados Unidos que vão sair. Exatamente. Dependemos desses dados para ver se validam ou destroem as teses de investimento. Enquanto a Europa lida com serviços caros e o mundo navega na guerra dos microchips, o Brasil tenta equilibrar uma transição política com um fiscal apertado e uma bolsa refém da gangorra das commodities. É um panorama que exige muita cautela da nossa audiência. E se me permite adicionar um pensamento para fecharmos que vai um pouco além dessa oscilação de hoje? Por favor. Nós falamos do Project Vault e desse monopólio chinês sobre o neodímio, mas um desdobramento interessante disso é o futuro do descarte tecnológico. Num mundo onde esses metais vitais sofrem bloqueios e são tratados como armas de defesa nacional, até quando a gente vai ver o lixo eletrônico apenas como um problema ambiental? Interessante. Será que logo não veremos potências mundiais tratando a mineração urbana, essa reciclagem extrema de servidores e baterias, como uma política dura de segurança nacional? Tratando lixões de tecnologia quase como as novas minas de ouro para garantir a soberania na inteligência artificial? Esse é um pensamento provocativo gigantesco. Transformar velhos servidores em reservas estratégicas de defesa. Fica aí essa excelente reflexão para a nossa audiência levar consigo. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa exploração desse complexo cenário. Esperamos que esse mergulho tenha clareado as ideias e iluminado as engrenagens ocultas do mercado global. Continuem sempre muito curiosos, atentos aos movimentos invisíveis por trás das manchetes e até a próxima análise aprofundada.